Oi, gente, bom dia. A aula de hoje é de História. A gente vai falar sobre a Era Vargas e o Estado Novo. A gente vai analisar o período do Estado Novo, compreender as principais características do Estado Novo e identificar os mecanismos de controle e repressão criados por Vargas. Então, analisamos na aula passada, Getúlio Vargas chegou ao poder através de um golpe militar, iniciando seu governo provisório. Depois foi eleito indiretamente para a fase constitucional. Em 1937, Getúlio Vargas deu o outro golpe para se manter no poder e implementou um governo ditatorial chamado Estado Novo. Primeira coisa, quando ele fala sobre a fase constitucional, é que iniciou uma constituição a reger as leis do país. E quando ele fala de governo ditatorial, quer dizer que o Brasil nesse período virou praticamente uma ditadura, chamando-se Estado Novo, que durou até 1900 e... Só um minuto. Durou até 1940. Veremos então que essa foi a fase mais autoritária e repressiva da Era Vargas. O início do Estado Novo, quando o estado de sítio foi decretado, o estado de emergência, Getúlio Vargas decretou o fechamento do Congresso Nacional e a Constituição de 1937, chamada de polaca pela influência da Constituição polonesa. Então, digamos que ele cessou as leis nesse período. A Constituição de 37 tinha como característica a maior força do poder executivo, o presidente. Então, o presidente tinha maior poder, considerado uma autoridade suprema no Estado. Assim, Getúlio Vargas passou a ter poder completo, pois podia criar leis, executar, fazer lei, além de poder trocar os governantes de oposição por interventores que apoiariam o governo dele. Lembrando que toda vez que tem Estado com letra maiúscula, autoridade suprema do Estado, Estado com letra maiúscula quer dizer mais do que o Estado do Rio, de São Paulo, quer dizer do governo em si. Continuando, vamos conhecer algumas outras medidas da Constituição de 37. Foi permitido ao presidente, do presidente para suspender o mandato de deputados e senadores, ele tirou todo mundo do poder. Possibilitou determinar a prisão e exílio de opositores políticos. Ao todo exílio lançar para fora do país. Ele podia expulsar a pessoa do Brasil. Retornou a pena de morte ao Brasil. Censurou os meios de comunicação, jornais, rádio, cinema. Então só podia passar no jornal, no rádio e no cinema o que ele queria. O mandato do presidente, em vez de 4, passou para 6 anos. Voto indireto para a composição dos deputados federais e senadores. Então, assim, ninguém precisava votar para escolher, ele podia escolher quem ia ser deputado, senador. E para controlar, muitas vezes calar as vozes da oposição de seus críticos, o Getúlio Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP, que foi a instituição responsável por organizar a propaganda do governo e fazer a censura da imprensa de todos os outros meios de comunicação que fizeram críticas ao presidente. Então não podia nem criticar o presidente. Através da criação da propaganda radiofônico, que foi na Hora do Brasil, Getúlio Vargas se comunicava diariamente com a população brasileira, anunciando grandes obras que estavam sendo feitas. Então assim que ele se comunicava, através do rádio com as pessoas. Dessa forma, todos os dias às 19 horas, 7 horas da noite, os brasileiros de todas as classes sociais escutavam o pronunciamento e a propaganda política do presidente. O presidente também se comunicava com a população através de comícios. Ele ia passando na rua e cumprimentando, falando com as pessoas. O apoio dos trabalhadores era de grande importância para Vargas. Assim, quando surgiram problemas econômicos e políticos no Brasil, Getúlio Vargas decretava melhorias nas condições de trabalho. Nesse sentido, uma das medidas mais importantes foi a consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, na qual unia todas as leis que regulamentavam as obrigações e direitos dos trabalhadores e dos patrões.
Junto a ela, a criação da Justiça do Trabalho foi de grande importância para que as leis não fossem descumpridas pelos patrões. Em relação à industrialização, o governo de Getúlio Vargas, sobretudo durante o Estado Novo, foi responsável por introduzir diversas novas indústrias importantes para o Brasil. Com a Campanha Siderúrgica Nacional, CSN, a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, a Fábrica Nacional de Motores, em 1942, a Companhia Nacional de Alcalis, em 1943, e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, em 1945. Contudo, também é preciso destacar que Getúlio Vargas procurava beneficiar parte da população para garantir apoio para o seu governo. O presidente reprimiu perseguição duramente a seus opositores e membros do Partido Comunista Brasileiro, que é o PCdoB. Para tal, criou a Polícia Secreta, que se especializou na perseguição, repressão, tortura e assassinato dos críticos do Estado Novo. Ao todo mundo que é contra o governo dele, ele mandava matar. Nós temos as atividades na página 260 e 261. Leiam e interpretem com carinho. Não existe segredo para ter o sucesso, apenas esforço e trabalho duro. Autor desconhecido, excelente aula para vocês.